pessoal, boa noite a todos. Estamos iniciando o podcast oficial da Nova, Feitas para Durar. É isso aí, pessoal. Temos o nosso primeiro episódio do Feitas para Durar, um podcast onde a gente vai tratar de gestão, empreendedorismo, marketing e o principal, né, com nomes aqui do sul de Santa Catarina, com nomes da nossa região, que fizeram uma empresa feita para durar, que fizeram ou estão traçando uma empresa que com certeza vai dar muito o que falar e já dá muito o que falar. Uma empresa bem estruturada, uma empresa com gestão excelente, né? E que a gente não podia começar diferente. Nosso primeiro convidado hoje é o Marcelo. Bem-vindo, Marcelo. Eu me sinto em casa aqui. Isso aí. Vou me apresentar para vocês então. Eu sou Marcelo Arruda. Sou também marido da Karine, pai de três adolescentes fantásticos aí, Vitória, Ana Clara e Gabriel. 2 deles atuam hoje dentro da Bela Arte Decor, né? Mas acima de tudo, sou um cara feliz. Um cara realizado aí com as conquistas, realizado com aquilo que a gente tem hoje. Obrigado pelo convite. Show de bola. A gente agradece. Provavelmente o pessoal já conhece o Marcelo, né? E como ele falou aí, hoje ele é o diretor, o presidente da Bela Arte, né? Bela Arte Decor, nossa empresa de vasos, fibra de vidro aqui da cidade. Além de estar na frente de outras empresas, né? De outros negócios, acredito que está na frente da CDL hoje também, né? Eu sou hoje um CEO, né? Sou um diretor mesmo. Antigamente eu tinha medo até de dizer isso, mas hoje eu falo com orgulho que eu sou diretor, é para isso que eu estudo, é para isso que eu me preparei. Hoje, além da MCA, que foi a nossa primeira empresa, fundada 5 anos atrás, a gente tem dentro do grupo a Bela Arte Decor, a gente tem a Aga Fibras, né? E a gente agora tem o Mercadão do Guindaste, que é uma nova empresa. Conciliando a isso, no ano de 2024, a gente iniciou a gestão do CDL de Praia Grande, como uma forma de contribuição voluntária, um jeito de ajudar a comunidade e retribuir tudo isso que a comunidade tem feito pela gente. Nossa, muito show. Esse é o nosso convidado de hoje, não tinha jeito melhor pra gente dar o primeiro passo, né, o primeiro episódio. Marcelo aí, hoje a gente vai estar falando de como ele fez, junto com os seus colaboradores, junto com sua sócia, sua esposa, a Bela Arte chegar onde chegou e provavelmente traçar o que ainda vai acontecer com a Bela Arte, com seus outros negócios, né? Hoje a gente vai falar um pouco da história dele, da caminhada dele, de como ele tirou esse negócio do andamento que ele já tinha, uma empresa bem dizer quebrada, para a empresa que é hoje, aí, com mais de 50, 60 pessoas. Saindo de 6 funcionários para 60 funcionários. É um marco. Hoje a gente gerencia 7 pessoas, já é difícil, agora imagina 60 pessoas, né, Marcelo? Tem que ter muita preparo bacana, principalmente, é isso aí. Então a gente vai começar esse papo do começo mesmo, né? Vamos falar contigo de como é que foi aquele primeiro passo, até para ajudar quem está começando o negócio aí, ou quem já está no meio do negócio, mas está meio desorientado. Como foi tirar o teu negócio ali do que a gente chama do 0 para 1, né? Um cara, a gente começa com a ideia na cabeça, bota a ideia no papel e depois tem que botar ela na prática, né? Nem sempre é como a gente planejou, nem sempre, muitas vezes não é como a gente esperava, mas como foi tirar assim essa ideia Bela Arte? Já era Bela Arte? O que tinha, o que não tinha? Já tinha um nome, já tinha uma Era só vaso de vidro mesmo? Era... Como é que foi tirar esse negócio do 0 para 1 aí? Na verdade, eu não tirei do 0 para 1, né? Eu já cheguei aqui, ela estava no 4, né? Mas era um 4 muito desajeitado, né? Não pelas pessoas que faziam gestão, mas pelo momento que a empresa vivia, né? Essa empresa é uma empresa que tinha esse segmento, não vou chamar de empresa, porque em 2019 se abriu uma empresa chamada MCA, que essa empresa partiu de gestão minha. Mas a história toda começa 16 anos atrás, com o meu pai, num cômodo de 5x5, ele e minha mãe, um funcionário, começaram ali a iniciar um trabalho com fibra de vidro. O meu pai tem 42 anos de fibra de vidro, conhecimento amplo. É um cara que viveu não só no Brasil, mas também na Espanha, né, trabalhando com fibra de vidro. Então é um conhecimento muito abrangente. Tá? Mas o meu pai, ele não tinha todo o conhecimento de gestão. E a empresa, ela passa por alguns momentos que depois a gente vai descrever, mas um dos momentos é quando a empresa cresce. Quando a gente tem um fundinho de quintal e a gente controlar ele, é muito simples. Mas quando ela vai crescendo e a gente não tem um preparo, começa a ficar um pouco mais difícil. E meu pai, nesse período, ele passou a gestão da empresa para o meu irmão mais novo, de 19 anos. Aí ficou mais difícil ainda. Ansiedade, desejo, vontade. E o Felipe acabou, após 16 anos, me convidando para vir até Praia Grande, para me dar a notícia que ele iria fechar a empresa.
eu analisei os números da empresa, eu já tinha feito isso já umas 2 ou 3 vezes antes, né? E dessa vez eu analisei os números da empresa e resolvi fazer uma proposta para que eu pudesse, né, tocar esse negócio. Isso aconteceu em 2019, quando a gente fundou a MCA, a empresa fundada por mim e pela Karine, minha esposa. Éramos os 2 e mais 6 funcionários que estavam da gestão passada, onde a gente fez um combinado por um período, combinado bem bacana, que era motivado por confiança. A única coisa que a gente tinha, que eu não tinha dinheiro, né? Eu tinha alguns bens, que eu vinha de Caxias, vinha de um outro segmento, né? Mas era a única coisa que eu tinha, era confiança. Eu precisava que eles confiassem em mim. Não foi fácil, mas ali a gente iniciou. Foi assim que a gente saiu no primeiro passo. Quando eu falo no 4, é porque a base do negócio, que é o conhecimento técnico, que é saber como fazer, é saber qual o traçado para criar um produto, isso a gente já tinha, né? O que a gente não tinha era gestão. O que a gente não tinha era uma capacitação para poder fazer com que o negócio se tornasse favorável aos proprietários. Porque tem muito negócio que acontece, que é interessante isso, tá? Tem muitos negócios, muitos proprietários que são donos, mas são funcionários. O rendimento dele é menor do que o funcionário que trabalha com ele. O endividamento dele é maior do que o do funcionário que trabalha com ele. Então é isso que a gente veio para mudar. E a gente conseguiu fazer isso com êxito. Não foi fácil, claro. Com certeza. Show de bola. Cara, nesse começo, provavelmente tu disse que tu já chegou com... Já tinha uma base, o pessoal já te sabia o que fazer, mas provavelmente não era e tava longe ainda de ser o que ela é hoje, né? Como é que foi assim no começo, quando tu já não era desse segmento também? Provavelmente tu deu uma pesquisada antes, igual tu mesmo falou, olhou os números, olhou como é que acontecia. Aquele processo de fazer o pessoal confiar em ti não foi tão fácil, igual tu mesmo falou, mas como é que foi se inteirar no negócio? Tu lembra de cabeça assim, ó, quantos, vamos botar, para quantos lugares você já vendia? Quando é que era o raio de atuação de vocês? Se já atendiu o tanto que atende hoje, Brasil, fora do Brasil até, ou era mais limitado aqui? Como é que era? Até mesmo quando atendiam, já tinha alguma coisa digital, era ligação, ia até o lugar para vender? Como é que Eu vou tentar simplificar para vocês de uma forma bem simples. Nós faturávamos na época em torno de 30 mil reais, né? A outra empresa, né? E a gente pegou essa empresa onde a gente tinha que faturar 90 só para pagar o que estava devendo para os clientes. Então essa era a situação. Então a gente já começou com 3 vezes negativo, 3 meses para correr, né? E os funcionários com algumas pendências trabalhistas que a gente precisou resolver também, né? Então era tudo muito difícil. Era difícil para eles e era difícil para nós. Então havia uma necessidade de se resolver isso, tanto nós quanto os funcionários. Então eu fiz uma proposta para eles. Eu precisava que em 5 meses eles me deixassem pagar por semana para eles. O que a empresa vendesse, 50% ia para dividir entre eles e os outros 50% eu comprava de material. Eu sabia que por 5 meses eu me sustentaria, né? E assim foi. Nesse período, o meu pai acabou vendendo um carro que era dele, a gente colocou dinheiro na fábrica. Eu acabei vendendo um xodó que era meu. Era um carro que eu tinha um sentimento muito forte por ele. Acabei vendendo. Coloquei o dinheiro na empresa e com isso nós começamos a expandir. Esses 30 mil foi muito engraçado, porque nós tínhamos uma única representante e ela não queria mais nos representar, pelos problemas causados anteriormente. E eu chamei ela para conversar, tinha umas pendências com ela, a gente acertou. E olha como que é a questão de confiança, né? Ela sentou na sala e ela me disse assim: quanto eu posso vender? Eu disse para ela 30 mil. Ela disse para mim: não, então eu não quero esse negócio. Aí o marido dela botou a mão nela assim: calma, que ele tá falando que ele pode. Diferente do que se a gente viesse aqui ouvir coisas que a gente não ia cumprir. Aí ela balançou, mas tu também não paga minha despesa do carro na rua. Eu disse: mas se você me der a chance de vender 30, o mês que vem você pode vender 40. E assim foi, né? Hoje só ela vende 150 mil mês, só no estado de Santa Catarina. Ela era a única representante. Então essa demanda que a gente tinha era só dela. A outra foi a questão dos fornecedores. Como os fornecedores tinham uma situação adversa com a empresa, tinha dívidas, então o fornecedor me linkava muito ao setor familiar, né? E não um novo proprietário, né? Então eles se negavam a vender para mim. Então eu comprava tudo por quilo e à vista.
Mas foi bom, foi significativo, porque eu aprendi a dar valor a cada grama que tinha ali. Passei a controlar a resina, passei a controlar a manta, passei a controlar desperdício. E como a gente vivia dentro da fábrica, conduzia tudo, pintava, laminava, lixava, carregava, entregava no cliente. Como a gente fazia tudo isso, esse controle ficou na mão. E aí a gente foi crescendo. Aquilo que era um dia um galão de 25, passou a ser 2 galões de 25, já tinha 50 por semana. No dia seguinte a gente já comprava um tambor. E quando eu comecei a negociar tambor, ainda era à vista, os primeiros tambores. Até que um dia um cara, como eu não esqueço até hoje, da Destaque Transporte. Vou frisar isso, porque esse cara, o transporte era uma coisa que eu tinha que pagar à vista e pesava muito, porque a gente vendia 30, 60 e 90. Aí eu tinha que pagar e aquilo fazia falta para comprar material. E ele chegou para mim e disse assim: vou tirar 15 dias de prazo. Cara, aquilo foi um sonho. Um alívio. Foi um sonho, porque... E tanto é que a gente reconhece isso com a Destaque é parceira nossa até hoje. A gente, por mais que tivesse tido dificuldades em algum momento com a Destaque, porque todo fornecedor tem, né, você até mesmo como fornecedor, você vai ter alguns desagrados, a gente nunca abriu mão. Como a gente nunca abriu mão numa Nordeste Tintas, que estava com nós lá desde o começo, que também nos possibilitou a primeira compra a prazo para poder desenvolver o crescimento. Né? E com isso, o mercado tem uma coisa que chama assim: quem é novo não cresce. Aí você me pergunta: pô, mas quem é novo não cresce? Não cresce. O mercado foi feito para nós não crescer. Porque ele diz assim: se tem um ano, não posso te vender. Tu quer comprar, mas não tem como te vender se tem um ano. Você precisa ter mais de um ano para me te vender. Eu disse: tá, mas como é que eu faço para ter um ano? Como é que eu chego no ano, né? Mas a gente se desafiou e passou esse ano. E a gente começou a ter uma coisa que é muito importante, chama credibilidade. As pessoas perceberam que havia por trás daquela empresa alguém muito sério, alguém muito responsável, alguém que não abria mão do que era correto. E com isso, a gente começou a ganhar o principal pilar do nosso negócio, que é o fornecedor. Com o fornecedor do nosso lado, com o fornecedor entregando material de primeira linha, que nos desse o prazo para a gente poder pagar, a gente começou a estruturar o negócio. E aí, meu amigo, aí a lancha começou a decolar. Show de bola. Cara, e de novo, vamos pegar nessa parte aí que tu tá falando, de que um dos problemas já foi isso aí, né? Tu tinha que pagar as coisas à vista, pra gente desmistificar um pouco aquele negócio de que o empresário, o empreendedor, ele começa e já começa igual. Tem uma diferença entre o plano e a prática, uma diferença bem grande. Uma coisa é o plano que tu chega no negócio, ó, eu vou pegar, vou fazer isso, vai acontecer aquilo outro. Outra coisa é o que realmente acontece. E se tu não tiver um preparo, igual tu falou, a gente resolveu se desafiar. Se tem que ter um ano, então a gente vai fazer ter um ano. Como é que foi a parte assim, que no começo a gente tá motivado, a gente quer fazer, a gente tá... Como é que foi pra se manter e pra manter quem tava junto contigo motivado assim, pra fazer o negócio andar? Plano eu tenho hoje, que eu sou diretor. eu tenho planejamento estratégico, acompanho planejamento estratégico. Naquela época, eu tinha necessidade. Eu precisava fazer acontecer. Eu tinha colocado todas as minhas fichas naquele negócio. Então, se eu dissesse que eu me organizei, que eu ia ser um hipócrita aqui. Não fiz isso. Tanto é que tudo aconteceu entre o dia 25 de dezembro até o dia 3. Né? Dia 10 de dezembro a gente veio de mudança pra cá, na casa dos meus pais morar. Deixei meu apartamento, deixei minha chácara, deixei tudo em Caxias do Sul pra vir pra cá. Então não tinha plano. Tinha uma necessidade, vamos fazer o negócio dar certo. A minha esposa, ela se convocou pra vir comigo, nós vamos morar lá. Tinha um desafio muito grande, porque era uma mudança de cultura, não sabia o que ia acontecer. Era um dos mais difíceis, porque a minha esposa é nascida, criada em Caxias do Sul, a família toda lá. Né? Eu não teria, o único parentesco dela seria a minha família, meu pai e minha mãe, porque eram. E aí quando a gente chega aqui, cara, Praia Grande abraçou a gente, né? Meu pai, minha mãe, os meus amigos que viveram comigo em Caxias, o Alex, o Pica-Pau, o Hélito, eles me acolheram. Então a gente chegou aqui, a gente se sentiu especial para que isso acontecesse, né? O próprio Fanica, que hoje é prefeito, na época era dono do mercado, né? Nos acolheram. E essa acolhida fez muita diferença. Né? Mas um planejamento estratégico, plano, como vamos fazer, de que jeito vamos fazer, isso não existia. Isso foi existir praticamente em torno de 8 meses depois, quando a gente percebeu que aquele negócio dava dinheiro. Dar dinheiro no negócio não quer dizer que o negócio é bom, porque o dinheiro que ele dava era o dinheiro
melhor do que eu ser um CLT. Mas não fazia de mim um empresário. Porque eu trabalhava demais. Eu trabalhava em torno de 12, 14, até 18 horas. Tinha dia que eu saía daqui às 5 da manhã, ia até Joinville, vinha descarregando num carretãozinho que eu amarrava ele 20 vezes na viagem. Um dia, numa viagem, eu prometi pra mim, eu nunca mais vou te amarrar. Aí eu comprei uma Master. Acho que foi uma das melhores aquisições, porque olha, ou carga pra se mover a carga de vaso. Imagina tudo redondo lá dentro, é que nem carregar melancia, né? E não pode estragar nenhuma peça, tem que tirar perfeitinho. Perfeitinho, era uma das premissas. Aí, depois de 8 meses, começou o plano. Pô, isso aqui dá dinheiro, se eu transformar isso aqui num negócio, eu posso ganhar bastante dinheiro. Então existia uma conta, se com 30 eu ganhar 15%, pô, já dá um salário de CLT. Vou viver razoavelmente em Praia Grande. Mas daí a gente percebeu que dava para fazer 100. 15% de 100, pô, já é um salário legal. Mas a gente não falava em prolabore, a gente falava em lucro. Não existia a palavra prolabore. Falava já dos dividendos da empresa, bem dizer, né? Nós não tínhamos a nossa margem. A gente tinha a sobra, e a sobra era nosso prolabore, era o jeito de viver, né? E aí a gente foi crescendo. E aí, no primeiro ano, a gente... Foi muito engraçado. No primeiro ano, eu tinha uma caixa de sapato em casa. E aí, tudo que ia sobrando, a gente ia enchendo aquela caixa de sapato. Eu fiquei muito tempo andando com um carro que eu tenho desde 2001. Eu amo aquele carro, um Audi azul, acho que vocês já viram andando pela cidade, não? Bem reliquião, assim. Aquele carro é meu xodó. Aí eu andava com ele, com um carretãozinho, fazendo as entregas. E quando a gente começou a sentir que dava tal, a gente começou a guardar dinheiro numa caixa para comprar um carro para nós. Cara, e foi tão bom que a gente começou em tipo outubro. Em meados de maio, perto do meu aniversário, eu comprei uma Hilux Zero. Massa. Comprei uma Hilux Zero. Foi assim, top pra caramba. Realização, né? Realizado. Só não foi melhor porque em dia 1º de junho deu um vendaval aqui, destruiu toda a fábrica. Dentro de São Flores. Aí que tá, né, cara? Olha que coisa louca. Eu podia chorar por essas situações. Se eu te contar que aquele momento foi um dos momentos mais especiais da minha vida, foi trágico, não posso negar, mas foi especial. Foi especial porque eu vi, nós tinha na época de 12 a 15 funcionários. Eu vi as pessoas valorizarem aquele lugar. Antes eu achava que só eu era o dono daquele lugar. Naquele momento eu vi que outras pessoas eram donas. Eu cheguei ali, eu mandei as mulheres para casa. Desde o início a gente tem mulheres trabalhando com a gente. E eu pedi para os homens ficar para me ajudar a cobrir, porque se voltasse a chover, ia estragar tudo. Né? Quando eu cheguei às 6 horas da manhã, eu não tive coragem de entrar, porque estava tudo caído, né? E eu fiquei dentro da caminhonete, quando clareou, os funcionários foram chegando, aí eu pedi para as mulheres ir para casa, cuidar das casas delas, porque eu também tinha estragado a casa das pessoas. Eles não queriam ir, cara, eles queriam cuidar daquele lugar. E ali eu tive o primeiro sentimento de que eu estava sendo responsável por algo muito grande. Ali eu senti que eu era um empresário. Ali eu senti que ser empresário vai muito mais além do que simplesmente viver por um ganho maior. Sair do CLT, poder comprar uma Hilux. Não era nada ter comprado uma Hilux, mas era tudo o que eu tinha conquistado com aquelas pessoas que não queriam sair dali. Não era algo material, né? Salvar o trabalho delas. Ali foi o meu sentimento mais forte. Eu não chorei naquele dia. Eu passei... Vou capaz de eu chorar agora, hein? Eu passei praticamente 24 horas sem dormir, trabalhando lá dentro. Vieram uns amigos meus de Caxias, começaram lá, virando pra cá. Cada 3 telhas nós entrava debaixo e começava a fazer vaza. E assim a gente foi, em menos de 15 dias a fábrica estava entregando pedido. E foi destruído, depois posso mandar foto para vocês postarem aí, e como ficou a fábrica. Foi uma reviravolta na minha vida aquilo. Foi a chance de ser empresário. Ali, sim. Não foi empresário quando eu comecei, não foi empresário quando eu ganhei dinheiro. Foi empresário quando eu descobri que ser empresário é cuidar de pessoas. É tornar a vida de pessoas melhor. E isso fez a diferença. E faz a diferença na minha vida hoje. É a minha prioridade. Massa. Então essa parte aí onde tu começou mesmo, que deu toda essa reviravolta, tu contou, isso aí ainda era 2019, 2020? 20 foi do vento. 2020 foi o vento.
Nessa fase aí, quantas pessoas já trabalhavam lá dentro? 16. 16, show de bola. 16 pessoas. E ali vocês já faturavam com certeza mais do que quando... Nós estávamos faturando em torno dos 150 mil. 150 mil. É. E no próximo ano, provavelmente, igual tu falou, nessa época ainda não tinha aquele planejamento estratégico, né? Ah, vai acontecer isso, vamos fazer aquilo. Igual ali, ó, uma coisa legal já pra gente deixar pra quem tá assistindo, é que muitas vezes se tu tivesse um plano ali, igual tu disse, eu comprei minha Hilux pra depois fazer isso, não tem como a gente ter previsibilidade de tudo. Vem o vento e derrubou e tu tinha que estar firme pra ir de novo, porque por nada tu levantava o negócio em 15 dias e depois vinha outro vento. E é assim, se tu não tivesse o principal, né, que é igual tu falou, aquela necessidade, aquela vontade ali, e de ver que não é só por dinheiro, porque se fosse só por dinheiro, tu botava o pessoal a arrumar lá, ou já pegava e já ia botar o teu dinheiro em outra coisa, deixava aquilo ali pra lá. Não é só dinheiro que faz o empresário mesmo, tu se sentir empresário, igual tu falou. É aquela questão de ver que tem mais pessoa que tá ali trabalhando contigo, que precisa daquele trabalho, que quer estar naquele trabalho, que te ajuda. Então, nessa parte ali, vocês já eram 16 pessoas, e depois, a partir de 2020, como é que foi acontecendo a migração? Já está chegando perto de coronavírus, está chegando perto de Covid, como é que foi essa transição ali? Como ali eu tive o sentimento de empresário, de cuidar de pessoas, eu tinha que começar a gerar segurança nessas pessoas. Não era mais só trabalho. Então, no período que eu comprei a Hilux, eu não fiz investimentos na fábrica. Eu colocava gente para trabalhar e a gente comprava mais pincel e mais lixa e deu. E quando eu passei por essa situação, eu passei a entender que eu precisava melhorar o aspecto de fábrica e eu precisava criar um plano. Não é como hoje, mas já lá atrás eu criei uma estratégia. Eu sou um especialista em venda. Eu sou um vendedor nato. Eu trabalhei 12 anos atendendo só montadoras no Brasil. E de algo muito difícil de vender, embalagem industrial em aço. Tinha que projetar, tinha que entender o sonho do cara, e eu era muito bom nisso. Tanto que eu peguei uma empresa também que faturava muito pouco, e o último pedido que eu fiz dentro da empresa foi de 13 milhões. Tive um ano de sabático aí, graças a esse pedido. Mas, como eu era um especialista, eu sabia o que eu precisava fazer para o meu produto expandir. Eu criei 3 pilares fundamentais no negócio, e esses 3 pilares eu espero que vocês gravem bem para quem está começando um negócio. O primeiro foi pulverização. Eu transformei um produto muito bom em algo consumível. Eu fiz com que as pessoas pagassem um preço onde a minha margem era muito pequena, mas que elas tivessem com isso circulando. Então, eu vendi o vaso e eu era conhecido como o guri lá do sul. Lá do sul, lá perto de Torres, lá que faz os vasinhos. Todo lugar que eu ia, o guri do vasinho. Tu que é o guri dos vasinhos. E assim eu fui ficando conhecido. E essa pulverização, ela funcionou, porque ela começou a migrar de Santa Catarina para o Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Sul para a região do começo do Paraná ali, fomos atendendo e essa migração aconteceu. E aí, um pouquinho antes da pandemia, eu disse, agora eu estou começando a ficar do jeito que eu quero. A pulverização deu certo. E eu tinha um segundo pilar, já determinado, que era determinar uma marca. Eu disse, quando todo mundo tiver querendo aquele produto, eu vou dar um nome para esse produto. E aí eu procurei uma agência de marketing. Eu fui atrás de uma agência grande de marketing. O cara se tornou muito meu amigo depois. E a gente criou aquele logo da Bela Arte, criamos o nome, criamos o primeiro catálogo, criamos e desenvolvemos todo um layout de marca. A marca passou a ser um sonho. Identificamos os produtos e começamos a disparar isso para o mercado. Através de rede social, através da distribuição do catálogo e através da marca nos produtos. Então, o guri dos vasos, o menino lá dos vasos, passou a ser os vasos Bela Arte. Com isso, o produto agregou valor. A gente poderia vender o produto um pouco mais caro e a gente passou a se alinhar com a nossa concorrência em valores, assim, gerando uma margem maior. Mas tinha o terceiro pilar, que o terceiro pilar era ir ao mercado nacional, não vender mais só regional. Porém, eu estava vivendo um momento de medo, insegurança, porque estavam falando em paralisações. E aí eu fui fazer um passeio de moto, um network com um amigo aí. Estavam alguns empresários e tinha um artista plástico lá, chamado Léo Bueno. O Léo vai estar vendo esse podcast aí. Léo, um abração. Sabe que nós estamos juntos, né? O Léo é um fenômeno. O Léo é um artista com mente de gênio. E ele abriu o meu catálogo e disse assim:
Você faz isso aí? Sim, isso que eu faço. Quanto você vende? Eu disse, rapaz, você tá perdendo dinheiro. Tem que ir para uma feira em São Paulo. Eu disse, meu sonho é ir para o cenário nacional, mas eu não tenho fábrica para isso, eu não consigo. Minha capacidade estava tomada. Ele disse, não, mas precisa ir, cara. Só que você vai para lá, mas você vai vender isso aqui por isso. Dobra esses valores tudo aqui. E pegou o telefone, como bem seu Leonardo Bueno. Jamil, é o cara da BUP. Tô mandando um menino aí para você aí, esse guri vai ter um produto magnífico, lindo, ele vai expor na BUP aí. Como que eu ia dizer não, né, cara? Eu passei de moto com um cara dizendo que ia me ajudar. Aceitei. Aí veio a conta, né? Primeira feira, quando eu vi quanto custava uma feira, quase que eu caí de costas. Era um mês de produção minha. Aí fui. E aí, bingo, cenário nacional, primeiras vendas internacional. Nossa. E aí, meu amigo, pandemia. Marca sendo vista. Pandemia, virada de jogo, todo mundo com problema. É lógico que eu tava com um problema, porque tava vivendo isso. Isso doía em mim, saber que as pessoas estavam doentes, que as pessoas estavam perdendo pessoas. Mas pro nosso mercado de decoração de home, cara, todo mundo virou marceneiro, construtor, queria melhorar o ambiente, queria melhorar a casa. Quem agora tinha que ficar dentro de casa, né? Precisava melhorar a parte de trás, né? Espaço arejado, botava um quadro e botava um vaso. E aí foi justamente o momento onde eu consegui boom pro mercado. Aí aquele faturamento que era de 30 passou a ser de 500 em 2 anos. E em pandemia, né? Igual tu disse, para alguns foi um desastre, não que pra ti, igual tu falou, não tenha tido problema, mas deu um bom negócio, né? Fez o pessoal ficar dentro de casa, agora eles tinham que cuidar da casa, né? Agora eles tinham que decorar a casa, o lugar onde eles moravam. E foi muito bom mesmo, em todos os sentidos. Não tinha feira, tá? Mas tinha uma necessidade de mercado. Os lojistas vendiam muito, havia muita live. A internet se destacou apresentando não só a marca, mas apresentando o produto através de várias outras empresas. Eu costumo dizer assim, até me fizeram uma pergunta um ano atrás, e eu acho que essa pergunta é chave para um negócio de marketing. Era uma feira, final de feira, o cara olhou bem no meu olho, assim, até achei que era namoro, né? Mas ele olhou firme para mim e disse assim, eu tenho 2 perguntas para você. Qual é o teu produto que mais vende e por quê? Foi de bate-pronto. Eu não sei por que a resposta saiu tão fácil. Ele disse, é o modelo China que eu fabrico e porque toda a concorrência tem. Ele adorou a resposta. Verdade. Super inteligente isso. E quando a gente olha para esse cenário, quanto mais o produto é visto, seja por você ou seja pela concorrência fabricar também, mais gera necessidade, mais gera atração. Mais gera. Hoje você escreve lá na internet assim, ó, vaso. Aparece o primeiro que aparece é o modelo chileno. Então aquilo marca. Aquilo acaba se tornando tão repetitivo que as pessoas criam um sentimento de desejo pelo aquilo. E foi isso que aconteceu com o nosso vaso. E até hoje tá? Hoje é um vaso que eu fabrico mais de 36 produtos desses por dia. É um negócio mágico. Então, hoje, na pandemia, a gente explodiu, como tudo explodiu. A internet fez com que muita coisa acontecesse. A transportadora trabalhava muito, cara. Porque tinha muita entrega para fazer. O cara não saía de casa. Aí começou a aparecer as opções desses carros delivery que hoje entregam aí. O Mercado Livre deixa num grande pavilhão, né? Numa transportadora grande. E os carros delivery vão lá, retiram e vêm entregar na tua casa. Isso não existia antes da pandemia. Não falava. Só o correio fazia isso. Né? Hoje tem um monte aí circulando. As agências de marketing, o cara que estava em casa e tentou fazer, percebeu que a ausência do profissional não levava ele a lugar nenhum. Ele fazia, mas o número dele não crescia. Quando ele procurava um especialista, aquilo boom. A internet se mostrou que ela não foi feita para amador. Precisa de uma assessoria, precisa de um serviço forte por trás dela. Né? E a Bela Arte não abandonou isso, a Bela Arte foi buscar. No começo, quando a gente procurou uma empresa muito grande, chegou um momento que a empresa nos abandonou porque eles eram tão grandes que para atender uma empresa que faturava 200 mil, mas o cara era meu amigo e ele me ajudou até lá. Aí de lá em diante a gente foi procurar outras agências para poder fazer esse trabalho se desenvolver. Legal.
Cara, nessa parte aí tu tava falando de uma diferença bem grande, assim, pro negócio, bem grande mesmo, que é do o Menino dos Vasos, né, pra Bela Arte. Vamos puxar um pouco pro nosso negócio, né, trabalho com marketing, a gente trabalha com marketing aqui há bastante tempo, e essa questão, provavelmente tu sentiu bem na pele, porque tu viu, é difícil o negócio que começa sem um nome, vamos botar assim. Igual agora virou do nada, tem a Bela Arte. Então tu sentiu bem essa transição de não ter nome pra ter nome, e como tu mesmo falou, o nome agregou mais valor ao teu produto, porque os produtos, igual tu mesmo falou, a gente compra normalmente por necessidade, né? Até um certo período da história a gente compra alguma coisa porque a gente precisa. O marketing e a nossa geração, principalmente, a nossa sociedade caminhou para isso, onde a gente não compra mais coisas só porque a gente necessita. Agora a gente criou em cima da nossa necessidade, com base em bastante marketing, desejo. A pessoa não quer mais um vaso, ela quer o vaso da Bela Arte. Perfeito. Talvez um pequeno detalhe que seja o símbolo da Bela Arte, traz uma coisa tão grande que ela paga um valor maior pelo mesmo produto que o concorrente vendia, por ter a Bela Arte. Então não é só o nome, né? Não é só o logo que tá ali. É o significado Bela Arte. Muitas vezes a pessoa talvez não queria nem aquele vaso, viu lá em algum perfil, alguma coisa da Bela Arte, e quer aquele novo lançamento da Bela Arte. Ela quer a Bela Arte, ela tá comprando a Bela Arte. E isso é um poder da marca, né? Isso é o poder de tu ter um nome agora, não ser mais o Menino dos Vasos. Tu deixa até de ser tanto para quem tá vendo de fora, quanto pros teus colaboradores. Agora a gente não trabalha mais pro Marcelo dos Vasos, né? A gente faz parte da Bela Arte. A gente é a família Bela Arte, né? Então isso gera um valor agregado no produto, igual tu mesmo falou, que como é que foi essa diferença, assim, de... E também para complementar, essas 6 pessoas estavam tido desde o começo. Como é que foi chegar e falar para ele, pessoal, a gente está vendendo agora pro Brasil todo. A gente está para fora também, a gente está em Uruguai, Paraguai. Como é que foi essa sensação, essa comunicação com eles também? Respondendo a primeira pergunta, quando a gente colocou o selinho e isso começou a explodir para o mercado, todo mundo via aquela plaquinha, e o desejo realmente afloriu nas pessoas, e o marketing conseguiu fazer isso. A agência que a gente contratou conseguiu colocar esse desejo, não mais do vaso, mas da marca. Que tem uma situação bem engraçada, né? O cliente me ligou e me disse, Marcelo, tu pisou na bola e tal. Eu disse, por quê? Disse, cara, você me mandou os vasos aí, seus vasos não veio sem etiqueta. Mas ele tinha comprado antes de eu lançar, né? E aí eu tô aqui com os vasos aqui, cara, não vende, só vende os que tem etiquetas, que chegou no outro lote. Tu não consegue me vender umas etiquetas dessa aí pra mim colocar nos vasos. Foi muito engraçado porque a gente não fazia ideia da importância que estava se tornando, né? E o que a gente acha engraçado é que não era mais vaso, era produto. Atrás daquela etiqueta tem um significado muito grande, né? Se você for olhar o nosso logo assim bem a fundo, o nosso logo ele tem várias células. E cada célula daquela foi criada para um campo de decoração. Quando a gente criou a Pietà, que era a fábrica de estátua, era para um dos campos daquela célula. A gente pretendia, ou vai realizar, ainda não está no plano até 2025, mas possivelmente hoje já temos parceiro para isso, mas era importar plantas artificiais. Né? Então, era fechar um ecossistema, né, voltado à decoração. E hoje a gente já tem 3 linhas de produtos, 4 agora, né? Em fibra de vidro, voltar à decoração, que são os vasos em fibras. A gente tem os móveis em fibra agora, que é uma linha que é lançamento 2023, 2024. A gente tem as estátuas, que são de mármore sintético. E agora a gente lançou os mini vasos em mármore sintético, né, que são os vasinhos da última linha, que agora a gente apresentou na feira de 2024, na ABUP, semana passada, aí, que foi um sucesso. Foi fabuloso, tá lá. Então, a Bela Arte, quando lançou aquele símbolo, ela já sonhava longe. Lá já existia planos e planos e planos, né? O que não havia era um plano, né? Para nós podermos entender que crescer precisa estar solidificado. Foi me perguntado aqui sobre as pessoas que estavam comigo no começo. Dessas pessoas que estavam comigo, das 6, eu vou dizer em torno de 10, porque naquele ano que a gente começou, a gente tinha 10 pessoas ali, depois a gente pulou para 16. Mas dessas 10 pessoas, hoje 7 delas estão comigo, porque um deles se aposentou comigo ali dentro, né? Mas eu tenho 6 que atuam comigo. E todos eles se desenvolveram e cresceram.
Alguns deles continuam ainda na produção, continuam, mas por opção deles. Muitos porque se identificam com o que fazem, amam o que faz, né? E não quiseram se preparar para o desenvolvimento e crescimento. Mas hoje o meu gerente de fábrica era o meu lixador. Era a pessoa que lixava a peça. A minha gerente comercial era a menina que embalava os vasos. O meu líder de produção, a Valéria, ela era o meu funcionário entre os 6 mais difícil que eu tinha. E hoje eu me orgulho de dizer que o nível de competência dela e de entrega é fora da curva. Então não foi a Bela Arte que cresceu. Foram as pessoas que cresceram junto com a Bela Arte, né? Então eu não precisei chegar para elas e dizer que agora nós somos Bela Arte, ou agora a gente está no Brasil, ou agora a gente é um exportador. Não, eles viveram isso momento a momento, né? Eles têm um conhecimento dessa história tão grande quanto eu. Até, por sinal, às vezes na integração lá na empresa, quando a gente faz a contratação, a história é contada por eles e não por mim. Esses dias eu dei palestra no colégio aqui em Bucão Viana e eles foram lá contar as histórias deles lá, identificando eles dentro da Bela Arte. Então, uma hora eu tenho que perguntar para eles como é que foi isso, para eles contar para a Bela Arte como é que foi, porque legal. seria difícil eu dizer que chegou um dia que eu sentei com eles e disse, nós vamos exportar. Eu acho que nós fizemos tudo junto. É mérito de todo mundo, da equipe toda. Parece que foi meio maravilha, né? Contando assim, né? O vento, que era para ser tristeza, eu disse que foi bom, mas nem tudo foi, né? Chegar aos 500 mil para mim foi muito difícil. Hoje a gente tem vários setores dentro de empresa, e um deles é o núcleo, a gente chama assim, que é a parte financeira. Como é que era para vocês isso? Era vocês mesmos que lidavam com isso? Como é que foi se desprender? Agora eu não quero mais ficar no financeiro, não tenho mais como cuidar do meu financeiro e vou terceirizar para outra pessoa. Como é que foi para vocês? Como é que foi precificar também o produto de vocês? E tanto nisso ele tá falando como no começo, igual tu falou, até eu acredito nos 16, a gente faz muita função, né? Muita operação. A gente pega aqui, se tem que lixar, é aquele negócio que o empresário, quando ele contrata, ele terceiriza, mas não quer terceirizar. Não, daí tu vai fazer assim, o cara tá fazendo, tu já vai lá, não, assim. A gente não consegue se desapegar da função e às vezes a gente tá atrapalhando. Às vezes a gente tá mesmo atrapalhando, a gente não tá deixando o negócio se desenvolver. A gente parar e pensar, não, pera, eu acho que eu tô atrapalhando na produção. Mas até a gente chegar ali, a gente já se encrencou muito. A gente nunca faz isso. Essa é a verdade. Essa é a verdade. A gente nunca para pra pensar que tá atrapalhando. A gente acha que tá sempre na razão, né? Realmente, a gente foi um multifuncional dentro da empresa, eu e a Karine. A questão financeira foi muito fácil, tá? Muito simples, mas a mais simples de todas. Na minha casa sempre foi desse jeito, então nós só seguimos. Ela que manda, o dinheiro é dela. Foi mais fácil de definir. Tu já mandava, agora tu continua. O financeiro é teu. Então, eu até brinco com os amigos e digo assim, eu tenho que ligar pra Karine pra pagar a conta. Perfeito. Eu não mexo com essa parte, eu mexo com a parte de crescimento, desenvolvimento. Eu peço autorização para poder fazer os investimentos na fábrica. Muitas vezes eu não peço, e daí eu levo um puxão de orelha. Né? Mas a gente investiu pesado na fábrica. Em meados de 2021 para 2022, bem antes da pandemia, a gente fez um investimento que foi a compra das gabines de pintura, para a gente elevar o nosso padrão de produto lá em cima. A gente fez investimento no crescimento fabril, a gente construiu todos os pavilhões ao redor, e a gente sabia que isso ia gerar um endividamento bem alto. Para você ter uma ideia, quando a gente iniciou a Bela Arte lá, ou se fosse um custo patrimonial do que a gente tinha, do que a gente colocou, nós colocamos em torno de 850 mil. Certo? E hoje o patrimônio da Bela Arte hoje passa de 6 milhões. Lá dentro do polo industrial. Nossa. Entre máquinas, equipamentos, gabine, estrutura. Né? Eu brinco que nós tínhamos um computador só para 10 usar. E hoje a gente tem um computador para cada pessoa e ainda sobra às vezes máquina. Né? Tudo isso aconteceu num processo onde a gente despejou toda a nossa energia. Quando eu falo energia, é muito interessante para o empresário que está começando agora, ele achar que, eu preciso ter 50% a mais do meu dinheiro para começar o meu negócio. Não, eu preciso ter 100% de desejo que o meu negócio dê certo. Vamos lá, eu não tenho todo o dinheiro, certo? Mas se eu acredito, se eu trabalho, se eu não abro mão, se eu faço acontecer, você paga. E assim a gente fez. Tivemos suporte dos bancos, os bancos foram liberando valores para a gente foi comprando e foi pagando. A Bela Arte, a MCA, que é a primeira empresa que a gente abriu, é uma empresa extremamente sólida, não tem endividamento nenhum. Hoje
Acho que desses 5 milhões de patrimônio, a gente não deve aí, olha, exagerando 10% dele. Realmente. Cara, e como tu já ia falando ali, nem tudo é maravilha. Quando tu tava chegando em 500 mil, teve um ponto ali que mudou, né? Quando tudo. É igual a gente fala, né? Igual tu mesmo falou, o cara tá dirigindo um barquinho, do nada tá num navio, tá num negócio diferente. Não tem como tu ser o mesmo numa realidade diferente. Não, é impossível. Se tu quiser se manter nisso, tu vai derrubar o teu negócio, né? Não é nem o teu negócio que vai quebrar. Tu disse tudo que é verdade. Tu disse a verdade do empresário. E é por isso que todo mundo quebra. Quando eu digo todo mundo, é todo mundo. Hoje tem gente que tá milionário, mas um dia quebrou. O negócio dele fechou. O outro negócio não deu certo. O outro ele desistiu antes de quebrar. Por quê? Porque as pessoas, os negócios crescem e as pessoas não. E foi assim comigo. Em 16 de janeiro de 2022, eu tive Covid. Depois que o Covid passou por todo mundo, eu peguei. Só que foi um baque. Eu entrei no hospital no dia 16 e saí no dia 26. Os médicos tinham detectado que meu pulmão estava tomado. Eu não reagia à medicação. E a minha esposa pediu para que os médicos me dopassem, me botassem para dormir. Um anjo, que é a filha do Tomé, que é fisioterapeuta no Hospital do Praia Grande, me colocou de bruço. Eu respirava pela parte, o pulmão baixou, então eu usava a parte de trás do pulmão para respirar naquele período. E graças a Deus eu me recuperei. Só que depois dessa recuperação, trauma desses 10 dias, eu tive um momento muito difícil na minha vida. Bastante difícil. Talvez o mais difícil da minha vida. Eu não conseguia voltar para minha empresa. Eu me sentia incapaz de voltar para minha empresa. Estava tudo horrível. Faturava $500 mil. Eu tinha 35 funcionários. E eu me sentia incapacitado. Eu não tinha força. Eu não sabia. Por que foi me dada essa carga se eu não consigo carregar? E eu entrei em depressão. Eu tinha que fazer fisioterapia, então a fisioterapia começava às 8 da manhã, então eu tinha que caminhar naquela rua que passa atrás do hospital ali, sabe? Então eu caminhava uma quadra, voltava, no dia seguinte eu caminhava 2 quadras. E assim eu fui fazendo, mas eu não conseguia ir para a empresa. A Karine ficou sozinha na empresa nesse período. Eu me afastei, ficou ela e o Ronaldo, era só os dois que cuidavam, era eu, ela e o Ronaldo só. E foi muito difícil para mim, né? Até que numa dessas caminhadas eu procurei, cara, eu preciso entender por que meu negócio está indo pro buraco, por que eu vou quebrar, por que vai dar tudo errado. Porque mesmo que não tivesse tudo errado, eu acreditava que estava tudo errado. E mesmo que eu acreditasse, se tivesse tudo errado, eu não conseguia achar um jeito de resolver aquele problema. E foi quando eu comecei a procurar na internet. Eu escrevi assim, como me ajudar a resolver problemas financeiros na minha empresa. E aí apareceu um podcast, cara, de um cara chamado Marcelo Germano. Ele é dono do podcast EAG. E eu ouvi. Cara, aquele cara falava pra mim, cara. Ele ecoava no meu ouvido e começou a dizer, pô, mas dá pra fazer, cara. E eu comecei todo dia a aumentar a quadra e aumentar o nível de podcast. Até que um dia eu fui pra fábrica, peguei a caminhonete e parei num posto de gasolina. Eu não estava bem ainda, estava com bastante ainda, com falta de ar. E vi um livro. Me deu uma vontade de ler um livro. Eu nunca tinha lido um livro na minha vida inteira. Tinha lido uma página, 2. Eu tentei ler a Bíblia, não deu certo também. Aí, chamava Mais Esperto que o Diabo. Eu li o livro todo, eu engoli o livro. Eu não conseguia sair de dentro do livro. Acho que essa questão da depressão, queria que eu buscasse resposta para as coisas. E aquele livro fala muito sobre você estar alienado, você ouvir o que as pessoas falam e não enxergar o que a realidade te mostra. E aí a gente acaba vendo só o que os outros veem. É um livro que eu aconselho para quem estiver vendo esse podcast, que leia. Porque muitos de nós estamos presos em mundo dos outros e deixamos de viver o nosso mundo. Tá? Leiam esse livro. É um livro que, se alguém quiser, depois a gente deixa a indicação aqui embaixo. Desse livro eu vou falar de alguns outros que eu leio também depois. Quando eu termino de ler esse livro, eu descobri que eu podia mudar o que eu quisesse. Porque eu fui feito e fui construído para ser capacitado.
Mas essa capacidade é a minha necessidade de busca. E o Marcelo estava me dando essa necessidade. E aí eu fiquei 1 mês, 2 meses, tive vontade de voltar para a fábrica, eu começava a aplicar o que eu via no podcast. Até que chegou um dia. Essa foi a melhor, né, cara? Cheguei eu na fábrica, sentei na minha mesa, a Karine sentou na minha frente. Eu disse, amor, eu preciso ir para um curso em São Paulo. Comprar passagem hoje. Ela disse, que beleza, que ótimo, é com aquele cara lá. Eu disse, eu entrei em negociação com eles, aí eu vou fazer esse curso. Ela disse assim, que bom, Marcelo, tô super feliz. Eu disse, só tem uma coisa que eu preciso te contar. Custa 25 pau. Por que você tá louco? Eu tava acostumado a pagar curso de 200 pila. Aí eu disse, tem uma coisa que eu preciso te contar. Eu comprei pra nós dois. É 50. Ela quase caiu de costas. Mas ela apoiou, cara. E foi desafiador, porque ela já tinha percebido algumas melhoras em mim e na fábrica. Eu era um cara que eu contratava o cara. Eu vinha ali no bar do posto aqui. Normal, essa é a padrão, né? Aí passava perto, na época trabalhava a Sabrina ali, dizia, Sabrina, se alguém tiver aí no posto aí, precisar de emprego aí, você manda lá na fábrica. Ou se não, passava um cara na rua caminhando lá na frente da fábrica, eu assobiava e dizia, vem cá, o que você vai fazer hoje? Não quer vir trabalhar? Então, como eu contratava mal, eu tinha pessoas do nível ruim. Então, eu vivia reclamando que não tinha gente para trabalhar, que eu não conseguia entregar pedido, que os pedidos estavam atrasados, que a qualidade vinha caindo. Né? E lá no IAG, cara, quando eu fui para lá, eu tive uma lição de vida. Eu aprendi o ABC do empresário. Lá eu entendi que se autodesenvolver, dar o próximo passo, entender o porquê era necessário para mim dar continuidade. Eu não podia mais ser o bombeiro. Eu precisava ser o gestor. Eu precisava ser o CEO do meu negócio. Ou contratar um. Porque também dão essa opção pra gente. Cara, vai lá, vira o motorista do caminhão e bota um cara para direcionar. Daqui a pouco, no final da conta, você vai ser o dono, você vai ganhar mais dinheiro, né? E o cara vai ganhar um salário de prolabore. Dá para fazer, não dá? Vocês concordam comigo? Contratar um administrador, né? Contrato um administrador, mas eu não queria isso, eu queria ser dono, eu queria ser o diretor. E aí eu fui ferrinho, aí eu fui pros livros, participei de todos os treinamentos, buscava conhecimento, fui me entregando, abandonei os amigos, abandonei a cerveja, abandonei a jantinha com a turma, abandonei tudo e me foquei. Cara, o resultado foi mágico, né? Durante o período, né, não é tão fácil, porque tem hora que a tua cabeça volta a ser. Eu era como todo empresário, um contador de história. Se você me perguntasse como que tá as coisas, eu contava pra você assim, cara, com esse governo aí não vai dar certo. Não, mas tu viu, acabamos de sair numa pandemia. E verão não dá nada certo. Né? Praia Grande é um lugar onde ninguém quer trabalhar. Né? Eu enchia você de historinha, você ia acabar ficando com dó de mim e ainda capaz de me depositar na minha conta. Esse é o empresário brasileiro. Esse é o empresário que a gente está acostumado a ver no dia a dia. Ele está crescendo, se desenvolvendo, ganhando dinheiro, saindo de uma situação A para uma situação B e continua lamentando. Tá ruim. A gente aprende a dizer que tá ruim e não consegue dizer tá bom. E lá eu aprendi a dizer tá bom. Lá eu aprendi a valorizar o meu crescimento. Lá eu aprendi a valorizar tudo que vem acontecendo na minha vida. Lá eu aprendi a entender o quanto eu ganhava e o quanto eu ganho. Lá eu entendi que o eixo de crescimento de uma empresa em finanças não quer dizer que eu tenho um fluxo de caixa ou eu tenho um dinheiro no meu caixa, mas quer dizer o quanto vale o meu negócio. A palavra valuation, que para mim não existia, passou a ter um valor gigantesco, porque hoje quando eu olho para o meu negócio, eu me vejo hoje milionário, porque o valor que tem a minha empresa é realmente o meu negócio. É o valor que... Não é o valor que está no meu banco, no meu caixa, no carro que eu ando, na roupa que eu uso, mas sim no valor que a minha empresa tem de mercado. Então, quando eu passei a olhar para isso, olhar para o meu imobilizado, eu passei a parar de lamentar que, trabalho, não tenho dinheiro. Trabalho, não troco de carro no final do ano. Esse ano eu não troquei de carro. Esse ano eu não lamento. Porque eu olho para trás, quando eu olho para trás, eu digo, nossa, que gigante que eu tô. Entendeu? E isso me motiva a se desafiar e montar um plano estratégico muito maior. O plano estratégico de 2026 é crescer 45%.
2025. Até 2025, nós vamos crescer 45%. Hoje nós faturamos 1 milhão, nós vamos a 1.450.000. Tem estratégia, tem formas. Ser empresário, ser CEO, é aprender a usar o GPS. Você tem que saber onde você está, criar um destino e entender a rota. Lá no GPS ele vai dizer para você o tempo que precisa, a velocidade que você deve andar, onde está os pardal, onde estão os buracos. E se você levar a risco isso, você tem uma viagem tranquila e você chega lá. Tu falou praticamente aqui, gestão é tu levar o negócio, é tu preencher a lacuna entre o ponto A e o ponto B. Se tu não saber qual é essa lacuna, tu sempre vai estar assim, ó. E o maior problema hoje em dia é que o pessoal, comecei a fazer um negócio legal, deu certo. Fui pra frente, errei uma vez. Alerta. Errei 2. Errei 4, errei 5. E na sexta, que ia ser um acerto, que ia mudar tudo, ia levar a empresa pra frente, agora tem um faturamento bom, ele já desistiu lá na quinta vez. Outra coisa também, o que tu tá contando pra gente até agora, não foi um monte de acontecimento brilhante que de uma hora pra outra, se estourou o negócio. Foi um monte de errinho e uma construção de acerto no dia a dia. Muita gente acha que vai, talvez sair do podcast aqui, peguei uma dica com o Marcelo, vou botar aqui, acabou. Nossa, agora explodiu, eu posso botar as pernas pra cima. É uma construção no dia a dia, tu foi lá no EAG e tu não ouviu tudo, voltou pra cá e pum, Bela Arte 1 milhão, faturando 1 milhão. Hoje, se eu fosse olhar pro cenário nosso regional, tá? Eu tô no CDL, né? E eu converso com lojistas, eu converso com empresários. Se o nosso empresário, o cara que tem um CNPJ, né? Ele parar de contar a historinha e começar a ver a realidade de verdade do negócio dele, ele já cresce. Tem muita gente algemada nas histórias que só ele inventou para ele mesmo. Né? Quando a gente se liberta dessas algemas, que é essas historinhas, e a gente começa a entender que se não deu certo, não deu por causa da gente. Eu gosto de falar isso em todo lugar que eu vou, tá? Tem muitas pessoas que aceitaram o 7 e o 8. Não sei se todo mundo tem filho, mas eu acredito que todo mundo tem filho aí. Isso eu quero guardar para vocês. Se vocês disserem pro teu filho que 7 anos, 8 anos, passa de ano, vocês estão fazendo um crime com a vida deles. O seu filho nasceu para ser 10. Todos nós nascemos para ser 10. A gente tem que entregar o nosso máximo. Porque se a gente entregar 7, alguém vai entregar 10. E aí, meu amigo, você perdeu o jogo. Porque é o 10 que vai chegar lá. Tu escolheu ficar pra trás, né? Aí você vai lamentar que aquele cara conseguiu o êxito na vida. Seja 10 em tudo que você faça. Não aceite fazer. E ser 10 não quer dizer que você não erra. Ser 10, mas a tua entrega é de 10. O teu desejo é de 10. A tua vontade é de 10. E se tudo isso você impor na tua vida, o teu resultado chega. Né? Você comentou sobre a questão da persistência. Ser 10 é persistência. Eu tirei 8, mas se eu não aceitar o 8, eu já sou 10. Cara, e uma coisa que você tá falando pro pessoal até não ficar louco é que, tipo assim, hoje a internet ela trouxe muita coisa boa, mas ela também trouxe muita comparação. O teu 10, o 10 do Marcelo de 2, 3 anos atrás, não é o 10 do Marcelo de hoje, né? Era o 10 daquela época, do teu Marcelo. Do Marcelo que tinha errado, que tava ali com, às vezes, 100 mil, 90 mil. Era o teu 10, era te dar o melhor que tu tinha naquela época. Às vezes o pessoal vai achar, mas eu não consigo sair daqui, já ser 10, já fazer o máximo. Mas o teu máximo de hoje tu consegue. E ele vai te desbloquear, tu ir pro teu próximo. Porque muitas vezes, de 2, 3 meses pra frente, tu já se vê um burro há 3 meses passados. Se tu querer mesmo. Tu olha assim e putz. Tu tem total razão, é mágico isso. Porque eu me encontro muitas vezes com falas contraditórias ao que eu pensava. Né? Eu fui um contador de história. Eu lamentava a minha vida. Eu lamentava meus fracassos culpando os outros. Eu faço o que eu hoje digo para as pessoas não fazerem. Né? Eu tenho gente que diz assim, meu dia tá horrível hoje porque minha mulher não fez meu café. Aí tem gente que diz, o cara me fechou lá na rua, meu dia tá péssimo. Aí vai ter gente que vai chegar para nós aqui e vai dizer assim, meu dia hoje foi horrível. Aí você pergunta, mas o que aconteceu? Eu disse, não fiz nada. Quem que não fez nada? Você. Cara, tá na tua mão, meu amigo. Se o seu dia é horrível porque você não fez nada, a chance de mudar isso é tua mesmo. Amanhã, faz alguma coisa. Já vai mudar? E se eu puder aconselhar as pessoas que querem ser um bom empresário, façam 2 coisas simples na vida para se tornar um bom empresário. Não que eu tenha me tornado, mas que eu vou me tornar cada dia que passar. Porque eu faço isso.
Primeiro, cuide da sua saúde. E segundo, cuide das pessoas que andam com você. Porque se você acordar de manhã cedo e sentar numa roda onde você disser assim, nossa, vai chover hoje, todo mundo disser assim, tá com cara, mais um dia chovendo. Já acabou meu dia. Que saco. E tiver 5 que reclamou, você tá andando com pessoas que não vão te ajudar e você vai acabar reclamando de tudo o seu dia todo. Troque isso. Vá com pessoas que quando você vai você vai reclamar que vai chover, elas dizem ainda bem, porque tem muita gente que tá precisando dessa chuva. Perfeito. E cara, agora puxando pro empresário, isso é exatamente isso aí que tu tá falando. Se tu tem um ambiente que só reclama, de novo, a culpa é tua. Quem contrata e quem permite, quem fica ali é tu. Então não vem reclamar, não, mas é porque não é que eu reclamo, lá no meu ambiente todo mundo reclama. A empresa é um espelho do dono. Se cria uma cultura de reclamação. E daí não tem como tu esquecer essa palavra cultura. E muito dono de negócio, por ele ser pequeno, fala, não, mas meu negócio não tem cultura, eu tô aprendendo que é cultura hoje. Mas ele já tinha. Ele vinha, tu não controlava a cultura, mas ela existia. Como é que agora vamos puxar pra ti? Como é que foi isso aí? Porque provavelmente a cultura que tem hoje na Bela Arte, que a gente já conhece, já fez projetos com a Bela Arte, não é a mesma cultura que era lá atrás. O que fez chegar vocês hoje, agora vamos falar de cultura mesmo, passar essa visão, gerar o teu ambiente, porque, de novo, o principal dica que tu trouxe ali nessa questão de como pessoa é não reclamar, a culpa é tua. A gente tá vindo, ainda mais a nossa geração que tá vindo mais agora, é uma geração de gente muito mole. E tem que falar mesmo, porque é pra doer quem tá ouvindo. É muito mole, todo mundo, porque minha mãe, porque não sei o que, porque o fulano, porque o fulano também, ele já nasceu lá, investiou, não, o fulano aqui. Cara, a culpa é tua, bota isso na tua cabeça, mesmo que doa. Tem um que tocou também, se a gente não cria um ambiente com uma cultura boa, uma cultura vai se criar. Aí vem a reclamação, que nada dá certo, que o fulano lá cresceu na vida e foi fácil, foi a tal da sorte, vira tudo fácil. Eu vou exemplificar a cultura. Porque muitos devem perguntar assim, todo mundo fala cultura. Meus avós gostavam de contar que, como eles são do interior de São Paulo, eles gostavam muito de moda de viola. E a minha avó e meu avô moravam numa casa, daquelas casas conjugadas que tinham nas fazendas, e tinha 2 crianças que gostavam muito de tocar, e chegava de noite, eles reuniam todo mundo num lugar, e eles tocavam, e ali os pais contavam suas histórias e formavam pessoas, seres humanos aí, que gostavam de música, que valorizavam a família, que tinham ética e muitas vezes que até gostavam de beber uma birita porque ali rolava um trago. Numa empresa, se você não contar a sua história, se você não definir o que você quer para o teu futuro, se você não dividir os seus sonhos, se você não fizer, você não tem cultura. Cultura é dividir tudo aquilo que você deseja, é dividir tudo aquilo que pode e aquilo que não pode. A cultura mais forte que tem na Bela Arte não é o que pode, é o que não pode. Porque o que não pode não nos deixa chegar até lá. Então a gente definiu que existe uma linha do não poder. Para todos nós, quando a gente definiu quem é as pessoas que vão trabalhar na Bela Arte, a gente fez uma analogia muito bacana. Tem na internet depois, quem quiser pesquisar. Que é do ovo, cenoura e café. Você já conhece ou não? Não. Posso falar para vocês? Eu vou aprender agora também. Eu vou aprender agora. Tá, você e um monte de gente, hein? Guarda bem isso. Quando você decide, né, o que você vai fazer para escolher quem você vai estar junto com você, essa analogia vai definir a tua escolha. Uma panela com água quente, quando você joga a cenoura dentro, o que acontece com a cenoura? Ela amolece. Aí, essa é aquele cara que você chega para ela assim, a partir de agora nós vamos fazer isso para chegar nesse lugar. E você, não. Esquentou, amoleceu. Não. Tava tão bom do jeito que tava. Tava ruim, mas tava bom. Tava tranquilo. Esse eu não quero mais dentro da Bela Arte. Nós decidimos isso. O ovo, quando você joga ele dentro da água quente, ele fica duro. Esse é aquele cara que você diz assim, nós podemos fazer uma mudança aqui, que isso aqui vai melhorar. Isso. Não, eu não mudo. Eu faço isso há 16 anos aqui. Eu não vou mudar. Quero me mandar embora. A gente mandou embora. Porque a gente precisava de uma outra coisa. O café. Quando você joga um café numa água quente, o que acontece? O pó de café, né? O que acontece? Ele se mistura, ele muda a água. Ele transmite cheiro, sabor. Ele faz com que o ambiente fique diferente. E é disso que a gente precisa. E eu fiz essa oferta para os meus funcionários. Que quem quisesse ser café, ficasse. E quem quisesse ser ovo e cenoura, poderia seguir a sua vida. Porque a cultura que foi implementada é de café.
É de pessoas que queriam mudança, que queriam desenvolvimento, que queriam fazer diferença na vida dos outros, que queriam crescer. E foi isso que eu fiz. Numa reunião de implementação de cultura, onde uma camiseta escrito compromisso e ação, o compromisso de ser café e a ação de mudar. É uma camisa preta que tem na Bela Arte hoje, que tem essa finalidade. Ali a gente definiu missão, visão e valores. Dentro dos nossos valores, o não é muito importante. Porque o não faz com que as regras sejam criadas. E não vem me dizer que patrão cria regra. As regras de CLT são governamentais. O problema é que os patrões esqueceram de usar elas. Aí elas são usadas só contra os patrões. Eu uso ela a meu favor. Se o funcionário falta, no dia seguinte, ele tem que se apresentar no RH e justificar a falta dele. Se ela é injustificada, a gente dá advertência para ele. Porque ele tem um compromisso de CLT, que ele assinou para nós que ele iria nos entregar 8,8 horas de serviço. Perfeito? A gente honra os pagamentos. A gente não atrasa. A gente traz benefícios. A gente tem benefício de hospital, a gente tem benefício de farmácia. A gente faz a nossa parte. Aceita ser cobrado se erramos, mas a gente cobra aquilo que é de direito nosso. Não adianta você ser cenoura e ser ovo. Porque é de direito. Está na CLT. Vamos honrar isso? Vamos. Não abrimos mão de ética. A palavra ética ela é muito pesada. Para muita gente que não sabe o quanto ela se torna leve quando todo mundo usa. Se todo mundo for ético num espaço, é tão bom de se viver. É tão fabuloso que a minha responsabilidade passa a gerar conforto para você. E a tua, conforto para mim. E assim vice-versa. Tu imagina 60 funcionários onde as pessoas têm ética. Um respeita o outro. Não é mais fácil? Com certeza. E aí quando aparece um lá desvirtuado, fica. Não fica. A cultura tira. Tira. Hoje, lá na nossa empresa, a gente demora para contratar. E demite rápido. Outro dia saiu um questionamento na Praia Grande, numa dessas páginas que tem, e alguém colocou assim, a gente manda currículo para as empresas, a empresa não me contrata. A gente manda currículo para as empresas, a empresa não me contrata, essas vagas não existem. Tal. E eu fui e respondi na página. Eu respondi da seguinte forma. Não é que as empresas não contratam as pessoas. É que o currículo das pessoas não deixam com que as empresas contratem. Nós vivemos uma cultura, que é essa mesma que a gente está falando agora de café, onde as pessoas lá atrás construíram o trabalho de uma forma... A palavra flexível é muito leve, mas vamos lá. Irresponsável. O cara, ele entra numa empresa, ele fica 6 meses, ele quer fazer acordo, ele muda de empresa, depois ele quer voltar para essa. Então ele criou um circuito, ele fica pingando. Um dia eu fiz uma pergunta, quem aqui já recebeu férias e 13º? Cara, meia dúzia levantou a mão, dos que já estavam comigo. O resto nunca receberam. Os caras não constroem uma história, os caras não dão tempo ao tempo. Eles não têm um aumento de salário anual. Eles não têm um reconhecimento, porque o que gera aumento é reconhecimento. Reconhecimento é confiança, é capacitação. Então não deu nem tempo do cara se capacitar, nem gerar confiança, ele quer um aumento. Então não vai receber. E aí ele pede para sair. Então ele vai ter que recomeçar tudo de novo lá atrás. Então ele fica mudando. E o currículo do cara é assim. O cara chega lá com esse currículo e diz, cara, com esse currículo você não vai ser empregado, cara. Tu passou por todas as empresas da Praia Grande. Aqui vai ser só um lugar de passagem. Eu não quero um cara com um lugar de passagem. Eu quero um cara que queira vir aqui construir uma vida. E lá embaixo eu escrevi um negócio muito bacana. Eu digo bacana porque eu honro aquilo. Se hoje uma pessoa tiver um currículo ruim desse, ele não precisa nem levar o currículo para mim. Ele para na frente do meu RH e diz assim, cara, até hoje, tudo que eu fiz foi errado. Eu saí das empresas, eu provoquei minha saída, eu pedi acordo, eu fiz tudo isso. Mas eu tô arrependido e eu quero recomeçar minha vida e quero construir uma vida aqui dentro. Esse cara tá empregado. Porque é justamente isso que falta. O empregador hoje, ele não quer um especialista. Ele quer alguém que esteja disposto a se desenvolver junto com ele. Que ele quer alguém que queira crescer dentro do negócio. E para isso precisa tempo de um e do outro.
eu tenho que dar tempo para essa pessoa se desenvolver. O funcionário não tem que chegar lá e saber fazer. Eu preciso desenvolver ele a saber. Eu preciso desenvolver ele para que ele faça e faça bem feito. Isso demora tempo. Às vezes, com 2 meses, 1 mês, tu vai lá e diz pro cara, esse cara tá aqui 2 meses, não serve para nada. Já aconteceu comigo, tá? E aí, 1 ano depois, esse cara é o teu melhor funcionário. Ele tem uma demora maior, um delay maior de adaptação, mas depois que ele vai se adaptando, ele consegue executar aquilo como ninguém. Então, o empresário tem que ter essa visão. Ele não pode estar trocando 6 por meia dúzia. Quando eu falei em demitir rápido, é demitir porque eu percebo que o cara não está dentro da minha cultura. E não porque ele não é capacitado. Porque capacidade a gente treina, a gente prepara. Isso é chave. Quando eu contratei a Mônica, lá, a nossa RH, né, o Marcelo, eu estava num auditório, tinha lá em torno dos 300 empresários do Brasil todo. E eu me levantei, tomei coragem, a gente tinha nunca falado lá, né? Aí eu olhei pro Marcelo e disse, Marcelo, eu tenho um problema, eu não consigo fazer minha empresa crescer, porque eu não tenho mão de obra qualificada na minha cidade. Minha cidade tem 8 mil habitantes, cara, tem que sair de lá, então. E ele me disse, não, você precisa desenvolver as pessoas. Tem gente na tua cidade que precisa ser desenvolvido e você tem que ser o responsável por isso. Me calei, me sentei, porque senão eu ia contar outra historinha pra ele, né? A maior prova disso que eu liguei para especialista que me ajuda e ela me disse assim, você precisa contratar uma RH agora, chegou a hora da RH. Eu disse, imagina, eu não consigo contratar um cara para mão de obra fabril, como é que eu vou contratar um RH para em Praia Grande? E foi muito cômico, né? Porque eu anunciei e 8 mil habitantes achar um RH em Praia Grande, não vou achar, vou ter que pegar alguém de fora para fazer esse serviço em call center, em home office, não vai ter jeito. Anunciei, parece um currículo da roça da estância. Administração, pós-graduada, mestrado, louca para trabalhar na área e não tinha tido oportunidade. Está comigo hoje, Mônica. Hoje a gente contrata através de metodologia, ela trabalha as pessoas lá dentro, a gente tem a UniAG, que é uma faculdade que faz formação de carreira. Cada trilha de treinamento é direcionado, eu quero fazer finanças, então tu vai estudar sobre finanças, eu quero fazer vendas, então tu vai estudar sobre vendas. Hoje a gente tem 30 vagas de cursos dentro da empresa, onde 20 estão preenchidos. Estudando. Então a gente consegue, sim, mudar a vida das pessoas. A gente consegue. Não dá para dar desculpinha. Praia Grande não tem? Tem na Rosa Estância. Cara, isso aí é muito legal que tu falou até agora, que tu tá falando do papel do empresário em implantar a cultura, do papel do empresário em fazer, não é só cobrar do cara, não é só cobrar do cara que foi contratado, te vira, tu tem que render, tu tem que me dar resultado, tu tem que trabalhar, tu tem que fazer certo, tu tá falando do papel de quem contratou, de botar as regras, de botar as cartas na mesa e cumprir elas mais ainda, porque é muito hipócrita de quem tá contratando falar assim, não, eu quero que tu faça tudo isso pra mim realizar o meu, mas as pessoas também têm sonho, né? As pessoas também têm objetivo. O papel do empresário, igual tu tá falando até agora, é tu realizar os teus objetivos e trazer todo mundo que tá realizando junto, quem tá cumprindo. E, de novo, para não desmerecer essas pessoas e expulsar mesmo quem não tá funcionando, ser rígido nas tuas regras, tanto para bonificar quanto para expulsar mesmo. Mas isso foi válido para mim, tá? Não foi só para eles, tá? Porque eu também, devido à sobrecarga, porque nós éramos 3 cuidando de 50 já, né? Aí você acaba pegando um volume de problemas muito grande para você, então, por mais que você não tenha um problema com aquela pessoa, você vem vindo com 10 problemas e ela tem um cisco, aquele cisco é uma bomba. É só o que precisava fazer para explodir, né? Então eu me tornei um cara muito explosivo, um cara que muitas vezes faltou com, talvez, eu não vou dizer ética, porque ética é uma coisa que eu não abro mão, mas faltou com respeito com alguém, ou foi grosseiro de forma... Muita gente dizia assim, eu não vou lá trabalhar com aquele louco lá, aquele cara é muito brabo e tal. E eu acho que era consequência disso, da demanda que estava, de sobrecarga que estava sobre mim. Então eu sabia que para mim atingir essa cultura que a gente queria implementar, eu precisava mudar. E a principal mudança minha era delegar tarefas e deixar que com essas tarefas as pessoas fizessem. Cara, eu fui muito bom nisso. Porque eu assumi... coloquei pessoas em funções estratégicas e deixei elas fazer, eu só assessorei. Essa é a parte mais difícil para muitos, né? Nossa senhora.
Sabe o que que é você pegar o telefone para dizer e você dizer assim, não posso, essa função da fulana. É com Foi ele não. muito difícil, foi muito difícil, mas foi prazeroso ver eles evoluindo. Às vezes eu via que estava errado, a gente chamava na sala, a gente passou a fazer reuniões periódicas e a gente começou a perceber a mudança das pessoas, o crescimento, o desenvolvimento. Foi a parte mais bacana foi um dia que alguém disse assim, cara, você está muito diferente. Né? E isso foi um motivo de orgulho, porque eu realmente precisava estar diferente para ter uma empresa diferente. E era sinal que a gente estava conquistando nosso espaço. Perfeito. E Marcelo, nesse tempo de adaptação, com mais conhecimento chegando, o IAG com o Marcelo e bastante coisa na tua cabeça e tem que fazer a parte operacional, como é que conseguir dividir esse tempo? Agora eu vou ter esse tempo para pegar conhecimento, mas eu estou na operação ainda, mas eu tenho que aplicar esse conhecimento que eu peguei lá atrás. Como é que foi para ti? Foi legal, cara. Foi bem bacana. Eu achei que ia ser mais complexo no começo. Eu não sei se é por causa da metodologia do Marcelo. Hoje eu estudo outras coisas, como inteligência emocional, PNL. Mas no Marcelo era muito ensinamento e prática. Então era que nem se você fosse jogar bola. Você ia pro campo, fazer os movimentos de jogo. E ainda tinha o rachão depois, né? Então eu vivi o rachão o tempo todo lá dentro da fábrica. Eu vivi aquilo que ele estava falando e ensinando, né? E a gente foi aplicando. Foi muito interessante porque o aplicar não foi o Marcelo que chegava lá e dizia assim, olha, vocês vão fazer assim, assim, assim. A gente precisa fazer isso. O que vocês acham? Como que nós vamos fazer? Como que nós vamos construir? E eles, todo mundo ia se desenvolvendo. Hoje, nós vamos meter cumbuca, cara. Nunca imaginei fazendo isso. Imagina na Praia Grande existir isso, né? Quando eu falo na Praia Grande é porque eu, quando cheguei aqui, não conhecia essas coisas. Hoje a gente lê um livro. Vou simplificar. A gente assistiu aquele filme Divertidamente da Disney, que fala sobre emoções. E aí a gente reuniu numa sala 10 adultos que assistiram aquele filme para discutir o filme. Para mexer, entender que o comportamento humano ele é movido por sentimentos e por ocasiões. Em momentos a raiva vai estar florida em nós. E aí a gente precisa que a alegria ou a tristeza ou outro sentimento tome controle para poder que aquela situação se acalme. Quantos de nós ficamos trocando essas pessoas no controle? Né? E quantos de nós, quando imaturos e despreparados para qualquer situação, vamos trazer para o meio empresarial, para o Marcelo, que não era um empresário, o controle, vamos imaginar que é um controle remoto e tem 5 bonequinhos lá. Raiva, o medo, cada um pega um pouquinho naquele controle. Cara, como é que você vai ser instável? As pessoas vão chamar você de louco. E a gente fez o método Cumbuca, discutimos isso e a gente começou a perceber que a gente poderia controlar tudo isso quando a gente fosse o dono do controle de verdade. Vai ter momentos que a gente precisa ter a raiva. A raiva some. Vai ter momentos que a tristeza é super importante, o luto. A tristeza tem que agir. A gente precisa chorar ele, a gente precisa sentir dor para demonstrar aquele sentimento de perda. Vai ter momentos que o medo vai fazer com que você recalcule. Vai ter momentos que a alegria vai fazer parte da tua vida. Então, se você conseguir fazer esse mecanismo funcionar, tudo dá certo. Como que a gente descobriu isso? Na fala de cada um, no ponto de vista de cada um. Por quê? Porque todo mundo discute. A gente lê um livro e divide o livro. Dentro da nossa fábrica. A gente para fazer isso. Eu pago o salário para os caras fazerem isso. Mas o retorno é muito maior. Porque as pessoas se qualificam, as pessoas começam a entregar coisas diferentes para você. Muda o jeito de raciocinar, muda o jeito de ver. Né? E foi isso que eu fui praticando dentro do meu negócio. Quando eu vou estudar com o Paulo Vieira, que é do método CIS, hoje eu faço parte do método CIS, lá eu encontrei uma magia muito interessante. Mas uma magia da qual eu desconhecia. Da capacidade que as pessoas têm de se transformar. Se você me perguntasse quem eu era, eu ia dizer para você, eu sou o Marcelo dos Vasos, Marcelo da Bela Arte, eu sou empresário. Não sou, não. Isso é o que eu faço. Eu sou feliz. Eu sou um pai, sou amigo, sou verdadeiro, tenho um coração gigante, eu torço pelo sucesso das pessoas. Isso é o que eu sou. Tem muita gente trocando os valores. Ser empresário é o que eu faço.
A gente tem que olhar o que a gente é, cara. E tem um monte de gente fazendo essa troca. E o pior é que muitas dessas trocas não acontecem das pessoas. Essas trocas têm acontecido por outras pessoas. Porque você é um guri bom, você é um cara capacitado, você é um bom filho. Mas as pessoas conseguem te convencer que não. Lembra quando eu falei Mais Esperto que o Diabo? Do livro? O livro diz isso. As pessoas começam a dizer que você não é. E você começa a acreditar no que as pessoas dizem. Esses dias atrás, eu estava em casa, e minha casa é uma reunião de meninos de 17 anos. Eles vão para lá em 10, 12 lá e fazem uma festa. E um dia de manhã cedo eu acordei e o pessoal começou, ô gordinho, ô gordinho, ô gordinho, ô gordinho. E eu proibi de chamar o cara de gordinho lá em casa. Não tem nome. Porque se a gente chamar ele de gordinho, um dia ele vai olhar pro espelho e diz, pô, mas eu sou gordinho. Ele nem é, cara. Ele era quando ele tinha 8 anos. Aí eu perguntei, por que você chama o cara de gordinho? O cara não é gordinho. Não, quando ele tinha 8 anos ele era gordinho, por que chamam ele de gordinho até hoje? Eu disse, cara, vocês estão mexendo com uma coisa que não é. E o Otávio, ele não precisava se aceitar. E a gente não deve aceitar, porque quando a gente aceita esses codinomes, essas expressões que as pessoas... A gente começa a viver aquilo. Vira uma crença, né? Vira uma crença. Cara, Quebrar isso também faz parte. Hoje vocês me chamaram para falar sobre empreendimento, sobre negócios, sobre como que funciona a Bela Arte. A Bela Arte, ela funciona como uma máquina de fabricar vaso e de entregar produtos que satisfaçam seus clientes. Boa fala. Bela Arte é uma fábrica de pessoas. Vaso é um dos instrumentos que fazem com que essas pessoas evoluam e cresçam. A Bela Arte não é uma fábrica do meu primeiro exemplo. A Bela Arte é do segundo. A gente precisa das pessoas, a gente precisa do ser humano. E se a gente não trabalhar o ser humano dentro dos nossos negócios, dentro das nossas empresas, a gente não entender dos sentimentos deles, das necessidades deles, nós não seremos empresários. Nós podemos ser ricos, mas não empresário. Tem distância. Eu conheço um monte de gente com uma caderneta de poupança gigantesca, mas nunca foi empresário. Nunca foi. Ele arrecadou. Ele não construiu. Ser construtor é uma coisa. Ser rico é outra. cara, e pra fechar ainda essa tua fala aí, então tu concordaria em falar que ser empresário é basicamente entender e gerir pessoa, tanto quem trabalha contigo para quem tu atende, porque é legal a gente fazer uma analogia que tipo assim, ó, tira tudo, tira essas paredes aqui, vamos botar, tira essas paredes, tira esse monte de equipamento, tira esse celular, e quem é que tá atrás do celular vendo a gente em casa aqui, é tudo pessoa. As pessoas gostam de botar, não, porque tem o marketing, tem o não sei o que, tem o não sei o que, tem essa chega, tem... Cara, é tudo pessoa. No fim, é tudo pessoa. Tu precisa de entender de pessoa porque é quem compra de ti. Tu precisa de entender de pessoa porque é quem trabalha contigo. A única coisa e o maior talento de um gestor, tu concorda comigo, que é entender pessoa e saber administrar isso? Olha, eu tô arrepiado, hein? Você falou o que eu penso. E o que eu acredito como empresário. E o que eu aprendi em todo esse tempo que eu tô estudando, que é isso. Entendeu? Pode ter o melhor produto do mundo. Pode ter o melhor produto do mundo. Se não tiver as pessoas. E, cara, e é só a gente pensar, né? Se chegou até aqui, uma vez não tinha tudo isso, né? Quem é que construiu? Foi as pessoas que, como tu falou, tinham desejos, tinham ambição, tinham vontade. Eu tava estudando há algum tempo, né? E o que fez as pessoas conseguir cooperar, porque antes, quando a gente era bem lá atrás, mesmo quando a gente era sapiens ainda, né? Não que a gente não seja hoje, mas quando a gente não era evoluído igual a gente é que as pessoas não conseguiu se interagir entre mais de 100, 150 pessoas, as tribos eram tudo pequenininha. O que fez as pessoas conseguir, as multidões que a gente tem hoje, igual tu falou, tu já trabalhou em multinacional, como é que faz uma empresa ser administrada em todo mundo? É a única coisa que faz elas acreditar em algo em comum. O desejo, a vontade, a crença em uma mesma coisa, é a única coisa que faz as pessoas trabalharem junto em prol de alguma coisa. E foi entendendo isso, que tudo isso aqui que a gente tem existe. Então, tu negar isso, tu querer focar, igual tu falou, só em produto, só no material, tu não tá sendo um bom gestor. Tu pode até ter riqueza, igual tu falou, mas tu não tá sendo um empresário. Eu vou trazer pro cenário nosso, tá? Eu não sei quanto tempo a gente tem ainda, mas eu vou trazer pro cenário nosso isso. Uma parte que eu gosto muito de falar sobre isso. Praia Grande, vocês são a virada de página. Essa geração de vocês. Eu nem acredito que a idade que ele tem, porque eu vejo ele jogando bola lá com a categoria dele lá e eu digo assim, nossa, esse menino é gato. É gato, aquele bigodinho dele ali, ele tem uns 10 anos escondido na identidade. Mas é um assunto bem sério. Praia Grande,
A cultura de Praia Grande, de 86 até meados de 2005, 2006, foi uma cultura de migração da agricultura para a indústria. Em 86 chega a primeira indústria aqui, através do Dr. João e do seu Eduardo Marins, que é dono da Cirenaica, e ele constrói uma fábrica onde o funcionário, o operacional, só pode ser de Praia Grande, mas o comando tem que ser de fora. E isso perpetuou por muito tempo. Era a maior fábrica de Praia Grande, ela ficou até 2005, 2006, acredito eu aqui. E não é crítica, cara. O seu Eduardo foi um cara sensacional, eu trabalhei para ele. Eu tenho admiração. O cara é fantástico. O cara é fantástico. O filho dele também, o do Marins, pessoa... Nossa, integridade. O cara fechar uma empresa com falência branca no Brasil é quase impossível. Então são gente assim, ó, da melhor índole possível. Porém, existia essa cultura. O meu pai veio pra cá, porque meu pai era chefe lá e foi ser líder aqui, porque não tinha líder aqui. Na fábrica tinha um líder da Praia Grande e ainda era um líder raso, que era o seu LED. O resto tinha que vir de fora. E tinha a Vilma, que era a contabilidade, que não era não só como uma contadora, ela era a pessoa de confiança do seu Eduardo aqui em Praia Grande. O restante, o gerente, o cara da qualidade, o cara, todo mundo vinha de fora. Então, se criou o quê? Para mim poder crescer e se desenvolver em Praia Grande, eu precisava ser filho do dono da loja, para ser o dono da loja, ou eu precisava ser filho do dono da outra fábrica para ser o dono da fábrica, e o resto ia ficar no operacional. Nesse período, houve uma migração. Todo jovem terminava o terceiro ano e ia embora de Praia Grande. Com isso, nós construímos vice-presidente da OAB, de Praia Grande, morando em Floripa. Nós construímos CIO da Unimed. Nós construímos professores fantásticos de universidade. Mael, a minha geração foi toda embora. A geração anterior também foi embora. Então, muita gente partiu daqui. Porque não viu oportunidade e cresceram grandes homens lá fora. Hoje eles vêm para Praia Grande passear, eles têm propriedades aqui. Muitos até sonham em aposentar e voltar para cá. Eu sei disso porque são amigos meus. Mas foi um período onde a qualidade, o grande, ia embora. Aquele que poderia prosperar, ia embora. Já a geração de vocês, e vocês são prova disso, vocês não precisaram ter um berço de ouro para ter o negócio de vocês. Como eu não tenho um berço de ouro para ter o meu negócio. Como muitos aqui que eu conheço, o Rude, a Josi, se eu for falar em lojistas aqui, inúmeros deles, não precisaram receber de herança. Construíram isso sem ter que sair daqui. Hoje, por exemplo, a Bela Arte, como a Defer faz, como outras fazem, profissionalizaram pessoas da Praia Grande para ser o vendedor, para ser o gerente, para ser o supervisor. Oportunizou o desenvolvimento e o crescimento dessas pessoas. Então nós estamos vivendo uma segunda fração de mudança de cultura. E que bom que vocês estão pegando essa fase. O turismo concilia isso e ajuda demais, ajuda. Porque o turismo deu liberdade para um cara ir lá comprar um balão e dizer, eu tenho meu negócio. Com o turismo facilitou ter uma agência de marketing aqui, porque tem mais empresa. Com o turismo apareceu o quadriciclo, as pousadas, apareceu um negócio onde com um investimento um pouco menor ou com o risco de ir lá no banco pegar o dinheiro ou vender o terreninho para montar um balão ou montar um outro negócio, eu pude ser dono do meu negócio. E isso expandiu. Hoje, nós temos um monte de CPF, de CNPJ. Quando naquela época não se via isso e não se oportunizava isso. Então a gente perdeu muita mão de obra que poderia ter feito esse progresso chegar antes. Então Praia Grande tende a expandir, crescer e desenvolver. Por quê? Porque hoje não é só o empresário. Essa juventude que chega, ela chega inovadora. Ela chega enxergando o mundo por outra ótica. Aqui não é lugar mais para ser peão, para ser chão de fábrica. Aqui é lugar para se desenvolver, para crescer, para ser dono, para ganhar dinheiro, para fazer pessoas viverem bem. A cidade se construiu com isso.
acredito eu ainda que falta alguma coisa, ainda a gente peca em algumas coisas. Por exemplo, uma juventude política. Nós não podemos abrir mão disso. Nós precisamos de jovens que queiram isso, que queiram ser participativo na política paranaense. Por quê? Porque vocês são o nosso futuro. Ah, Marcelo, mas nós vamos falar de empreendedorismo, você vai falar de política. Eu não estou falando de política, não. Eu estou falando de necessidade para que o empreendedor possa desenvolver e crescer. Se a linguagem for a linguagem antiga, a evolução é antiga. Nós voltamos lá para aquela situação da gente migrar para lá. Né? E se agora vocês, jovens, que têm esse potencial todo? Cada vez que eu venho aqui nessa sala, que vocês já é a terceira ou quarta vez que eu estou aqui, eu só vejo desenvolvimento. Eu só vejo busca de coisas maiores. Eu vou nas lojas, nas empresas de alguns amigos meus, e eu vejo um monte de gente evoluindo. Mas eu também vou em lugares onde eu não vejo nada mudando. É importante, para ser empreendedor, entender que todos os campos precisam estar preenchidos. E vocês, como jovens empreendedores, devem guardar uma mensagem não forte, mas muito importante. Empreender no Brasil, na Praia Grande ou em qualquer lugar, não é difícil. Não é difícil. Basta você estar disposto a fazer o 10 teu. Em qualquer lugar, não é difícil. Basta querer fazer o 10. O problema é que tem gente que acha que virar dono é parar de fazer. Às vezes é fazer o dobro, né? Às vezes é fazer o triplo. Vocês estão vivendo isso, então. O pessoal fala muito, imagina, e não tem, de novo, tudo, só valida tudo que tu falou. Não precisa de berço de ouro, não precisa de uma coisa magnífica. A gente começou em 2, hoje a gente é 7 pessoas aqui. Em março a gente está abrindo a nossa segunda unidade, né, em Criciúma. A gente vai estar com a nossa sala lá em Criciúma, vamos começar a montar a equipe lá também. E o que como tudo que tu falou é verdade, como aquela vontade de fazer, sem se escorar nas coisas, sem chororô, sem chororô. Não que a gente não tenha chorado também, que a gente não chora até hoje, mas o cara ignorar isso e querer fazer é o principal. Não adianta, tudo que tu falou só se... A gente começou com o celular e a vontade. E não existe o que... Uma das coisas que eu mais gosto de receber na minha sala são jovens que chegam lá com sonhos. Vocês chegaram lá um dia me apresentar um sonho, correto? Como outros já apareceram lá apresentando sonhos. Eu estou sempre de coração aberto para isso, porque eu posso impulsionar. Eu tenho essa liberdade para fazer isso. Ah, Marcelo, mas você é abençoado porque faz isso? Não, cara. Eu poderia trancar o crescimento desses caras dizendo que tudo é difícil, que tudo é ruim, que nada dá certo. Por quê? Porque eu quero que as pessoas olhem eu bem. Cara, é uma frase um pouco de impacto, tá? Mas se a pessoa souber entender isso, um rico em meio a muitos pobres é pobre. Como um sábio ao meio de um monte de ignorante se torna ignorante. A gente precisa criar um ecossistema de pessoas vencedoras, cara. Se a minha juventude de Praia Grande for vencedora, eu seria um cara vencedor. Olha o que é poder hoje estar sentado nessa mesa com esses 2 meninos. Vocês fazem ideia do orgulho que eu sinto hoje? Da gente ter falado lá atrás sobre esse podcast, que vocês iam criar isso aqui, que isso aqui ia dar certo. Inclusive, quando a gente falou, o Marcelo foi o primeiro a apoiar a ideia ainda. E a gente falou que ele ia ser o primeiro a ser convidado também. Ó. Eu não só apoio, cara, como eu valido isso. Vocês são meninos íntegros, meninos que estão colocando a cara a tapa, que estão fazendo o negócio acontecer. E vocês já são sucesso. Já são sucesso. Guardem o que eu estou dizendo para vocês já são sucesso. E a palavra sucesso, ela não está marcada pelo quanto a gente tem, mas o quanto a gente é. Sejam meninos. Cara, eu acho que, olha, a gente apostou em começar com o pé direito e a gente tá acertando, né? Começou pulando pra frente, pé direito, né? Cara, tá sendo muito massa o bate-papo. Eu acho que a gente tá extrapolando no tempo já, né? Como é que a gente tá aí, Lupin? Bem o que a gente tinha planejado, uma conversa muito show, muito rica de conhecimento. Quem tá buscando todo rica dia. do que a gente tá buscando mesmo e que a gente vai continuar com essa saga aqui, né, para trazer pontos de visão, igual o Marcelo falou, ele enfatizou bastante o network, né, a importância do network, de buscar conhecimento, de ver pontos de vista diferentes.
E eu acredito que quem quer mesmo, voltando de novo, quem não ficar de mimimi, quem não ficar se culpando e querer tirar coisa boa daqui, vai tirar, vai conseguir aplicar no seu negócio e vai conseguir ter resultado, vai conseguir pelo menos enxergar muita gente por nada, pensar, não, só eu que tô louco aqui, que tô cheio de problema. Não, ó, o Marcelo que hoje tá aí com uma empresa gigante, na frente de vários. Tem problema ainda? Ainda tem, já teve problema e tá aí. Tá aí, como é que... A gente bateu um papo antes de começar, né? Eu brinquei que lá no começo a gente quer ser uma caixa de fósforo, né? Ficar acendendo uma chaminha em cada lugar para poder virar um fogo e dizer assim, nossa, tem um baita no negócio, né? E aí quando a gente vê, a gente é um bombeiro. Tá querendo apagar tudo. É legal isso, cara. É muito bacana isso que eu vivi, que vocês vão viver e que muitos estão vivendo e vão viver também no sentido de negócio, né? A gente precisa do problema, cara. Parece que sem ele não tem o gás que precisa. Eu, todo dia, quando eu vou para minha empresa hoje, e o fato de eu ter a mentalidade já preparada para isso, talvez é que faça com que eu tenha um olhar mais crítico e uma solução também mais prática. Quando tá algo errado, é a minha hora. É a hora que eu entro, como diz o outro, entendeu? Aí eu vou lá e digo assim, cara, vamos pensar fora da caixinha, vamos... O empreendedor, o empresário, ele tem que se espantar, achar que tem algo errado quando tiver tudo certo. Daí ele tem que levar Eu vou contar um fato para vocês agora de janeiro, bem interessante. Janeiro é um mês horrível para nós, de venda, né? É horrível, horrível. Aí nós tava mal pra caramba, mal, mas não sabia porque tava mal. Sério. Eu tava reclamando que tava mal. E eu chamei o comercial, a Marcela, que é a minha gerente, e disse, vamos criar uma planilha aqui com indicador de representante por representante, ver se eles estão vendendo a venda diária deles aqui e tal. Começamos a montar o gráfico, cara, e o gráfico começou a fazer assim, ó. Eu vendi em janeiro o que eu vendo normalmente em novembro. Por quê? Porque quando a gente começou a monitorar, a gente percebeu que o problema não estava em venda, mas quando a gente começou a jogar o problema para vendas, parecia que estava. E aí começou a jogar todo mundo desmotivado, todo mundo caindo para baixo. E na verdade não era isso, cara. A gente só não estava olhando o fluxo de negócio. Porque não tinha como vender no dia 1º, não tinha como vender no dia 2. Mas já, no dia 4 já começou a crescer. Aí no dia 8, que o pessoal voltou de férias, já começou a aumentar. E aí foi aumentando, foi aumentando. Mas por que a gente conseguiu ver isso? Porque a gente começou a medir. Tem pessoas que não medem, reclamam. Mede o quanto você tinha em 2020, mede quanto você passou a ter em 2021, quanto você teve em 2022. E se você está tendo menos hoje do que você tinha, revisa o que você está fazendo. Olha as suas escolhas, olha o teu caminho. Dá para mudar. E isso aí, de novo, do que tu tinha falado, errar é normal do empresário. Agora, tu ficar dando cabeçada em erro, daí já é burrice. Daí, de novo, é contigo. Se tu tá indo por um caminho, vamos botar que tu tem, como se fosse assim, né? Tu tem 3 caminhos. Tu vai por um caminho, não deu certo. Que bom que não deu certo. Tu já validou aquilo ali, ó. Não é. Tu vai pelo outro caminho, não deu certo também. Tu fica insistindo nesse mesmo caminho, vai pelo próximo, tenta a alternativa. Agora, tu ficar indo no mesmo caminho, não metrificar, igual tu tá falando, não olhar mesmo o porquê, só ficar reclamando. Volta a culpa pra si de novo. Então, eu acredito que já deu um tempo bem legal. Eu agradeço a participação do Marcelo, mas a gente vai dar puder pegar pra gente? Presente / lembrança. Não, um certificado, né? Um certificado que a gente quer que quem passe por aqui tenha. Não um certificado pra vocês, pra nós. Que tu passou por aqui, que tu fez parte disso. Isso aqui é o quadrinho. Opa, estão fazendo coisas feitas pra durar mesmo. Quem tá escrevendo alguma coisa feita pra durar, quiser mostrar lá pra tela, olha só. É um orgulho, meninos, poder estar aqui com vocês hoje. A gente agradece. Vou colocar ele aqui, ó. É uma conquista também para mim, porque há um ano atrás eu decidi que a minha vida como CEO ela ia permanecer, continuar, mas eu tinha uma missão que era falar para as pessoas da minha história e motivar pessoas a se desenvolverem e a crescerem. Parece que do dia que eu disse que eu ia realizar esse sonho, no dia seguinte eu fui convidado para falar para crianças de 7 a 17 anos. Marcelo me convidou para fazer palestra dentro do IAG. Eu fiz podcast com o Marcelo. Eu fui convidado para outras palestras. E as coisas foram mudando na minha vida por isso. E eu consegui, de alguma forma, tocar alguns corações. E esses corações já demonstraram evolução e crescimento. E isso era um objetivo. Então, essa mudança agora da minha vida, ela tem feito com que eu tenha talvez uma das maiores realizações, porque o sonho do ser parece que é sempre financeiro, né?
Parece que a gente nasceu para juntar dinheiro, né? E quando eu falo em realização mesmo, eu tô falando que agora eu consigo fazer uma coisa que eu quero muito, que é ajudar pessoas. Eu sou presidente da CDL Praia Grande, eu tenho como objetivo nesse mandato fazer com que as pessoas em Praia Grande evoluam, busquem conhecimento, gerem oportunidade, construam uma Praia Grande para todo mundo, para todos, uma Praia Grande que ofereça cultura, desenvolvimento e sonho. Isso eu não estou fazendo com intenções financeiras, política, porque eu aprendi uma coisa muito interessante nisso tudo que eu venho estudando e lendo, que a gente é um relógio, é o que a gente ganha e o que a gente entrega. Se a gente tiver esse equilíbrio, a nossa vida, ela se transforma muito mais do que com o dinheiro. A gente passa a ter realizações, a gente passa a ter respeito, a gente consegue olhar nos olhos das pessoas e ver nas pessoas uma coisa que é muito, muito importante, que é a palavra admiração. Hoje eu consigo ver isso nos olhos dos meus filhos, eu consigo ver isso no olhar da minha esposa, nas pessoas que trabalham comigo, nos meus amigos que hoje eu escolho. Então, eu sou um cara feliz, como eu disse para vocês, e vou me tornar mais feliz ainda se eu puder dizer para vocês que quem quiser hoje viver o empreendedorismo na flor da pele, é gratuito, tem na internet, são diversos nomes, o Marcelo é um deles, do EAG, mas tem inúmeros podcasts, é só você colocar lá sobre como cuidar da minha empresa, como gerenciar o meu negócio, como aplicar finanças. Hoje é gratuito. O conhecimento, hoje, ele chega na tua porta da mesma forma que também chega a ignorância. Chega a notícia ruim, chega através daquele celular que está na tua mão. Se você procurar coisas certas, você recolhe coisas certas. Plante coisas certas e colha plantas certas. Colha coisas certas. É muito simples hoje. Procurem tanto no YouTube quanto no Spotify. Você vai encontrar um monte de informação sobre essa. Hoje existem livros caros, mas existem livros muito baratos, né? Que você pode ler. Eu vou sugerir aqui 2 nomes de livros que eu gostaria que as pessoas se oportunizassem. Uma é O Poder de Agir e O Poder de Agir nas Finanças. Tem muita gente que é capacitada a fazer, mas não sabe cuidar daquilo que ganha. Então, são 2 livros que eu acho que as pessoas deveriam ler. São 2 livros do Paulo Vieira. São livros que trabalham o equilíbrio do poder de conquista, do poder de fazer com que as coisas aconteçam, e o outro que faça com que não só aconteça, mas que a gente tenha ganhos financeiros com isso. Bacana. Não só fazer, né? Conseguir administrar também, gerir. Muito show. Muito Tinha uns minutinhos para ler, faz bem. Eu adoro. Se eu pudesse hoje, para quem nunca leu, aos 43 anos eu fui me apaixonar por isso. Hoje, olhar para uma mesa, ver esses livros maravilhosos. Esse aqui, presente do próprio Marcelo, inclusive, que a gente ganhou. E saber que vocês são apreciadores disso na idade que vocês têm. Então, se eu cheguei em 2 anos a melhorar a minha qualidade de vida, eu fico imaginando quando vocês chegarem nessa idade, né? Deixa eu sair. E outra coisa que a gente vai fazer agora no final desse podcast é tu indicar o próximo, né? Como a gente tinha conversado, tu vai indicar o próximo. Vamos ver se ele vai aceitar o convite também, ou ela, não sei, tá aqui nessa mesa, participar, e quem tu acha que vai trazer algum conhecimento também. Alguém que tu tá vendo também tá em busca disso? Olha, eu poderia indicar várias pessoas, mas tem um cara em especial. Esse cara, ele veio para Praia Grande como imigrante, ele veio sem conhecer a Praia Grande, é um vitorioso. Ele se desafiou a trazer um novo. Acho que hoje a sustentabilidade do turismo de Praia Grande passa também por ele, como passa por outros comerciantes de Praia Grande. Isso que é interessante, a gente tem esse entendimento. Tem entendimento da importância do negócio do cara para nossa cidade. Quem ele é um detalhe, mas o que ele representa é a importância. Então, o Rudy, do Black... Ô, Rudy, a janta é por tua conta hoje. Tá? Show o Rudy de bola. do Black, eu acho que é a pessoa que pode trazer muito conteúdo para cá, não só para falar do negócio dele, mas para falar sobre a pessoa dele. É um cara incrível aí, um cara que tem ajudado e mudado a vida de muitas pessoas. Bacana, show de bola. Então tá lançado o convite aí, né? Agora só resta ele aceitar e a gente já meter bala. Vai ser o próximo convidado, tá conversando com a gente da mesa.
E show de bola. Então eu acho que é isso para esse primeiro episódio não ficar muito longo. Já foi muito bom nesse tempo, né? Quem sabe ele não volte mais uma vez, né? Fazer, porque os anos passam à frente dos lados e tudo. Quem sabe ele não volta mais uma vez depois. Mas a gente agradece todo mundo que assistiu. Com certeza conseguiu tirar bastante coisa, igual eu já falei. E agradece principalmente o Marcelo por estar aqui com a gente, por ter dado essa Acertou honra. o convite de primeira. É isso aí. Cumpriu com a palavra dele de novo, né? Falou que se fosse convidado iria vir sim e apoiar. E tá aí fazendo a palavra É dele. uma honra, cara. Vocês são meninos do bem. Ah, se todo mundo fosse assim. Show de bola. Prazer imenso, cara. Prazer imenso. Coração aqui feliz por poder estar aqui nesse primeiro dia de vocês. Não só por ser o primeiro dia, mas por saber que eu tô num lugar de sucesso. Show de bola. Aí, Marcelo, Então, depois. brigadão. Opa! Até uma próxima. Um abraço. Quem quiser acompanhar a Bela Arte, vai estar o link na descrição também. Isso aí. A nova assessoria vai estar lá o link também. Os nossos patrocinadores que estão passando aí, que ajudaram a gente vai estar falando, dando uma palavrinha deles. E vão todos marcados também. A ecografia, o açaí da Ju, a gente vai dar uma palavrinha melhor sobre Todo o eles pessoal também. em peso da Praia Grande. Que tá apoiando bastante. A gente já botou a Bela Arte ali também. Tá passando ali. Tá E que vai a gente. apoiar. Com O podcast certeza. Pode mandar pra gente aí, a gente vai ser patrocinador de vocês. Show de bola. Mais uma palavra minha ser honrada aqui, ó. Show. Perfeito. Isso aí. Então, agradecer a todo mundo. Esse foi o nosso primeiro episódio, Feitas para Durar, com o Marcelo.